apresentação de mais um daqueles sambas antigos que fazem parte do meu aprendizado no estudo do cavaquinho, que apresentamos o contexto histórico do samba e do sambista. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História e músico amador, aprendendo a arte de tocar o cavaquinho. A nossa história de hoje envolve mais uma daquelas mulheres heroínas do samba e da história da sociedade brasileira. Por isso nós vamos fazer uma viagem ao ano de 1891, quando ocorre, em novembro desse ano, a chamada Primeira Revolta da Armada. Nessa Revolta da Armada, nós vamos ter um cidadão chamado Luiz Caldas, que vai ser preso. Esse cara tem o epíteto de almirante. Ele é da Marinha, essa é uma revolta da Marinha, né, contra a atitude do Deodoro da Fonseca em não querer convocar as eleições, uma postura meio ditatorial dele, e o almirante, que era um remador, que faz parte do grupo que se insubordina, ele vai ser preso. Esse almirante, no início desse ano de 1891, fundou um dos clubes de futebol mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas, que é o único time no Brasil, o único time de futebol no Brasil que pode dizer que foi campeão em 3 séculos diferentes, no século XIX, no século XX e no século XXI. É muito interessante a história de glória desse clube de futebol. Nesse clube de futebol, revelou-se uma das maiores expressões do futebol brasileiro, um dos jogadores de futebol que mais alegria trouxe, que apresentava um futebol alegre, divertido, brincalhão, que foi Manuel Francisco dos Santos, por nós conhecidos carinhosamente como Mané Garrincha ou simplesmente Garrincha. Garrincha nasce em outubro de 1833 na cidade de Magé, é meu conterrâneo, eu também sou de Magé, e ele é considerado por muitos, dizendo assim, o cara que vai eternizar a ponta esquerda. A camisa 7 do Botafogo, inclusive, é dedicada sempre àqueles dribladores, aqueles que tentam, pelo menos, resgatar essa mística do Botafogo, do Escoba do Garrincha, como um grande driblador, como um grande jogador que foi. Na década de 1960, Garrincha vai conhecer a nossa, digamos assim, a nossa sambista de hoje, e vai ter um tórrido romance com ela. Elza da Conceição Soares, nascida no Rio de Janeiro, é por nós conhecida como Elza Soares, é filha de operário e lavadeira. Ela casa-se pela primeira vez, obrigada pelo pai, aos 12 anos de idade, daquelas histórias misóginas que fazem parte da história do Brasil. Vai trabalhar como encaixotadora e conferente numa fábrica de sabão no Engenho de Dentro, a fábrica de sabão Veritas, para dar de conta de sustentar 5 filhos. A história dela já começa um tanto quanto violenta, porque o marido a tratava, a Laordes, o marido dela, a tratava com muita violência, e ele não tinha nenhuma responsabilidade com o lar, pelo fato de ter casado obrigado, e ele vai, inclusive, o primeiro filho de Elza Soares vai morrer de fome, e ela então resolve ir à luta e trabalhar. Então a infância pobre, né, aos 13 anos, ela vai começar a participar do programa de Ari Barroso na Rádio Tupi. Ela gosta de música, ela gosta de cantar, ela gosta de expressar os seus sentimentos através da música. E ela, na primeira apresentação dela, vejam só, o jeitinho humilde dela de se vestir, de se apresentar. Quando ela chega para o Ari Barroso para se apresentar, a primeira pergunta que ele faz para ela é a seguinte: de que planeta você veio? E Elza Soares respondeu humildemente: eu vim do mesmo planeta que o senhor. E posso saber de que planeta eu sou? Pergunta de novo Ari Barroso. Ela diz: do planeta Fome. Então, essa mulher já sabia que iria enfrentar durante toda a sua vida essa mística de luta, de guerra, para sustentar 5 filhos. Quando ela conhece Garrincha aos 32 anos,
O Garrincha era casado, já tinha cinco filhas, isso, e ela vai enfrentar um preconceito gigantesco pela sociedade. Ela começa a ser evitada, ela já tinha um certo sucesso, começa a ser evitada, perseguida inclusive por rádios, por pessoas comuns. Elas apedrejam as janelas dela, porque o Garrincha, famoso como era, um futebolista, vai acabar largando a família para viver com ela. E o Garrincha vai se entregar ao alcoolismo, e muitos botafoguenses que me ouvirem aqui agora vão ter aquele sentimento: não, a culpa foi da Elza Soares, porque essa foi a mística que se envolveu, que a culpa da desgraça do Garrincha foi Elza Soares. Muito pelo contrário, há registros na imprensa, na história, de que ela fez tudo para se separar dele, culminando com um dia ele indo visitar uma das filhas doentes, ele, dirigindo bêbado, bate o carro e a mãe da Elza Soares morre em 1969. É um acidente envolvendo um caminhão e ele bêbado, e aí a Elza Soares resolve que não vai mais fazer parte dessa relação. Ela dá um ultimato para ele, até porque um pouco antes o Dopes, que fazia parte da ditadura, em 1964, eles invadiram a casa dela, agrediram ela, agrediram ele, porque não aceitavam que aquele casamento, ou uma pessoa pública, tivesse aquele tipo de relação que não fosse um casamento legal. Mesmo com todo esse drama na sua vida pessoal, Elza Soares se reinventou várias vezes na vida. As inúmeras perdas, ela tem uma situação bastante dolorosa, que ela vai um dia trabalhar e uma de suas filhas, a filha caçula, vai ser sequestrada, e ela vai passar mais de 20 anos procurando essa filha, e não vai encontrar. Só depois de muito tarde, passado todo esse tempo, que Elza Soares vai encontrar essa filha, e elas conseguem então se reaproximar. Elza Soares viajou com turnês pela Europa, pelos Estados Unidos. Ela foi inclusive em 2000 eleita a melhor cantora do milênio pela BBC de Londres. Muitos elogios e prêmios agraciados pelo povo. O álbum A Mulher do Fim do Mundo, que era uma referência àquela desrespeito que o próprio Ari Barroso teve com ela no início da sua carreira. Ela vai combater, ela vai lançar uma jornada de combate à violência contra a mulher, contra o racismo e contra a homossexualidade. Por isso, desse álbum eu trago para vocês hoje aqui uma das interpretações dela. Esse samba não é de autoria dela, mas é uma das interpretações dela que eu trago para vocês, Malandro. Sabendo que o Beca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Falando, eu sei que você não se liga no fato de ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo comendo de amor.
Tchau!